Abra sua Bíblia, meu queridão, minha queridona, lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 12. Trago boas novas para os irmãos, lá do acampamento dos juniores. Graças a Deus, eles estão muito bem. Cheguei lá, vi aquela turma pulando, adorando, quebrantada. Meus irmãos, está acontecendo um quebrantamento lá com aqueles juniores. Na ministração de ontem à noite, sem música, sem nenhuma música, aqueles juniores estavam no altar do Senhor, chorando, quebrantados. Não havia música. No final da palavra, eles estavam ali rendidos ao Senhor Jesus. E eu falei com o pastor Caian: veja, pastor Caian, quantos adolescentes nós vamos colher daqui a alguns dias. Daqui a 2, 3 anos, os nossos juniores já serão adolescentes. E quantos frutos maravilhosos nós vamos colher para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos pensar no tema a mulher e o dragão. Palavra do Senhor aí em Apocalipse capítulo de número 12. Eu vou ler na versão NVI. Viu-se grande sinal do céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também um outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro, e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouviu uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao filho homem, mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar. Aí, onde é sustentada durante um tempo,
tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado da sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém, queridos? Até aí temos lido a preciosíssima palavra do Senhor Jesus. Bem, é interessante analisar o verso 1, já de imediato. A Bíblia diz que viu-se um grande sinal no céu. João, o apóstolo João, ele vai usar a mesma expressão de João capítulo 20, verso de número 30. Estes sinais aconteceram para que creais no Filho de Deus e crendo tenhais vida eterna em seu nome. João está terminando o seu evangelho falando isso, e a palavra Simeon, a palavra sinal, é a mesma expressão de João no capítulo de número 20, verso de número 30. Então, sinais como milagres, como representação da glória do Senhor Jesus. Então, João está vendo, e ele vê um sinal no céu e uma mulher vestida do sol. Aqui a primeira figura que nós temos que aqui já desmistificar e distinguir é que essa mulher aqui representa a igreja do Senhor Jesus. Quando você então, por sua lente, olhar Apocalipse capítulo de número 12, você vai ver a mulher aqui como sendo a igreja de Cristo Jesus. Ela está vestida de sol, com a sua lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. É interessante que nós já vamos falar o que representa de fato essa mulher vestida do sol, já já. O verso 2 diz que essa mulher, ou seja, a igreja grávida, gritava com dores de parto. Algumas teorias, como a ortodoxa romana, acreditam que essa mulher aqui seria a mãe de Jesus, terrena, que seria Maria. Mas em todo momento nós vamos ver aqui no capítulo de número 12, que essa mulher, ela é perseguida, e a igreja de Cristo é perseguida. Ela é vestida do sol, porque representa essa glória de Cristo Jesus através da sua noiva, que é a igreja de Cristo Jesus na terra. Então, não há parâmetros para ninguém pensar que essa mulher aqui, que está para dar à luz a um filho, seria a mãe de Jesus, e sim a igreja de Cristo, porque somos todos em Cristo Jesus, como vai dizer Gálatas capítulo de número 3, dos versos 12 ao verso 16, que nós em Cristo Jesus somos todos filhos de Abraão, somos descendentes de Abraão. A igreja de Cristo Jesus, então, na terra, se revela como esta mulher que grita com dores de parto, sofrendo os tormentos para dar à luz. É interessante que também há aqui uma outra expressão no verso 3, como outro sinal no céu, e aqui o dragão. Aqui temos também uma outra representatividade, que é o próprio Satanás. O texto diz: grande, vermelho, com 7 cabeças, mostrando aqui também o poderio de Satanás, a autoridade de Satanás para perseguir a igreja, para lutar contra a igreja do Senhor Jesus. O texto fala que nas cabeças tem os seus diademas, ele é opressor e ele tenta então vencer a igreja de Cristo Jesus. Mas nós temos que analisar aqui também, queridos, uma outra verdade que o texto vai nos dizer, que esse texto, no verso 4, diz que a sua cauda arrastou a 1/3 das estrelas do céu. Aqui uma prefiguração da queda de Satanás, quando ele caiu do céu, e ele foi arrastado para a terra, e o texto diz que então ele também com seus anjos, aqui
a terça parte das estrelas dos céus, os quais lançou para a terra, e o dragão deteve diante da mulher que estava para dar à luz. Desde os tempos eternos, nós vemos isso em Moisés, quando Moisés foi nascer, havia ali uma perseguição contra todos os primogênitos, e de tempos em tempos, nós vemos que a perseguição contra Cristo Jesus para tentar matá-lo, e o texto deixa claro isto, né? A fim de devorar o filho que estava para nascer, aqui é o próprio Cristo Jesus. Então nós temos 3 personagens aqui, vejamos estes personagens. Temos a igreja, temos também, ele vai colocar na mídia aí para nós, temos a igreja de Cristo, temos o dragão e temos também o filho, que é o próprio Cristo Jesus recém-nascido. Essa perseguição travada contra Cristo Jesus, tanto nas regiões celestiais quanto nas regiões terrenas. O texto está deixando claro isto. Bem, tanto no capítulo 11, nós vimos aí que há uma expressão sobre os dias, 1260 dias, e aqui João estava na sua mente fazendo menção aos dias de Elias, porque naqueles dias de Elias, que ele esteve na terra os seus 1260 dias, ele ali também passou por sua perseguição, e o texto ele tem um parâmetro muito comparativo com os dias de Elias, porque lá na frente nós vamos ver que a igreja do Senhor é levada para o deserto, assim como Deus fez com o próprio Elias. Então, esse texto de capítulo de número 12 de Apocalipse tem um paralelo muito intrínseco com os dias de Elias. Então, você sempre que ver esses 1260 dias, aqui você vai então associar aos dias de Elias. Mas vejamos, voltemos lá ao verso 1, como que essa igreja que aparece aqui, que é essa mulher, ela vai se apresentar. Verso 1, olha aí na sua Bíblia, o texto diz que ele viu no céu uma mulher vestida do sol. Por quê? A igreja de Cristo, em primeiro lugar, ela se apresenta gloriosa. Nós temos aqui, sem dúvida, um consolo. Esse sol que brilha sobre essa mulher representa essa glória que a igreja de Cristo tem. Mas o texto não para aí, o texto diz que também essa mulher, ela tem a lua debaixo dos seus pés, porque representa que a igreja de Cristo, ela é majestosa. Além dela ser gloriosa, a igreja de Cristo se apresenta gloriosa, majestosa, porque representa também o quê? A vitória da igreja de Cristo Jesus. Veja, o texto diz que ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela é gloriosa, ela é majestosa, o texto diz que ela é vitoriosa e ela é operosa, porque ela está sofrendo as dores de parto. Se numa visão nós temos a igreja como gloriosa, a mídia está nos acompanhando aí para colocar também esses tópicos, não é? Ela é gloriosa, ela é majestosa, ela é operosa, ela é uma igreja vitoriosa. Esta é a certeza que eu e você precisamos ter para que estas cenas distintas que vão aparecendo aqui de Satanás contra o Filho, de Satanás contra os anjos, de Satanás contra a igreja de imediato a Bíblia já vai dizendo que ela é uma igreja vitoriosa, é uma igreja gloriosa, ela é majestosa, mas ela não deixa de ter também as suas dores de parto. Nós estamos sofrendo como em dores de parto, vai dizer Romanos capítulo 8, aguardando a representatividade e adoção dos filhos de Deus. Cada um de nós que estamos aqui nessa terra, estamos sofrendo essas dores de parto. E aguardamos com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Interessante que Satanás luta contra o Filho aqui. Ele vai lutar contra os anjos e vai lutar contra também a igreja de Cristo. Aparece um segundo personagem aqui, no verso de número 5, que eu quero que você atente aí.
O texto diz que ela deu à luz a um filho homem. Aqui é o filho, que é Jesus. E o texto responde a essa nossa grande indagação: quem é esse filho aqui? E diz que há de governar todas as nações com cetro de ferro. Igreja do Senhor Jesus, nós podemos aquietar e acalmar o nosso coração, porque Jesus está em um alto e sublime trono, governando com o cetro a sua noiva, a sua igreja, e nada está fugindo ao controle do Senhor Jesus. A igreja só precisa estar numa sintonia muito fina com Cristo. A igreja precisa estar numa intimidade com o Senhor, para ler os sinais, ler as placas dos sinais, ler tudo aquilo que o Senhor está nos tempos, nas eras, mostrando a sua noiva. E quanto mais preparados nós estivermos, melhor, porque sabemos que esse dia virá, e essa luta travada na glória celestial, porque a Bíblia vai dizer, lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso número 10, que a sua luta, a minha luta não é contra carne, não é contra sangue, mas contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Às vezes, meu irmão, você se abate, você se frustra, você se ressente, você guarda amargura no seu coração por causa de uma pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa, a nossa luta, ela está travada nas regiões celestiais. Aquela pessoa só está sendo um instrumento, um teste, para ver o quanto você está alinhado com os céus. Todas as lutas terrenas que temos aqui com pessoas que nos magoam, nos ferem, nos traem, nos machucam, tem a ver com essa luta aqui de Apocalipse capítulo de número 12. Então não olhe as pessoas como os seus inimigos. Faça um exercício nessa manhã com a pessoa que está do seu lado assim, e diga: entre mim e ti está Jesus. Faça assim, mas a mão, coloque a mão assim, olha, entre mim e ti está Jesus. Entre mim e ti está Jesus. Por quê? Porque Ele filtra as suas e as minhas, as nossas imperfeições. Então quando eu olho para você com esse filtro que é Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de toda a iniquidade, de toda a transgressão, e temos a possibilidade de vivermos uma vida além das circunstâncias, amém? O texto está dizendo então que Ele deu à luz a um filho que há de governar todas as nações com seu cetro de ferro. O filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Aqui prefigurando quando Jesus foi assunto aos céus para a glória celestial. Essa igreja gloriosa, essa igreja majestosa, essa igreja que é operosa, ela tem o Filho, ela tem o Senhor Jesus. Veja comigo esse terceiro personagem que aparece aí, que é o próprio dragão, Satanás. E aí nós temos esses 7 chifres que aparecem aí, no verso de número 3, como uma representatividade da capacidade universal de Satanás. Satanás não atua só aqui no Espírito Santo, ele não atua só em Vitória, ele atua em Minas, ele atua no Brasil, ele atua em todas as esferas da terra. Essa capacidade universal, sempre o número 7 na Bíblia é o número dessa plenitude. Então, ele está atuante, ele está ativo, com seus 7 chifres, mostra o quanto ele tem a sua capacidade universal. Mas o texto também diz que há 7 diademas, como uma representação de que ele tem autoridade, ele está ativo. Quando ele foi lançado do céu para a terra, o Senhor permitiu. O próprio Deus permitiu que ele estivesse ativo. Os escolhidos do Senhor, queridos, aqueles que são os chamados eleitos de Deus pela salvação, são aqueles que vão vencer a besta, vão vencer o dragão,
vão vencer esse mundo, vão vencer a Babilônia, vão vencer o Egito, vão vencer todas as artimanhas de Satanás. Por quê? Como o texto ele vai terminando dizendo que eles não amaram a própria vida, amaram e guardaram os mandamentos do Senhor. Os que vencem o dragão aqui em Apocalipse capítulo de número 12, são estes, que pelo sangue de Jesus derramado na cruz, ultrapassam os tempos, as perseguições, as lutas, as dificuldades, triunfam sobre o mal e creem no poder de Deus, suportam, enfrentam, porque amam mais a Deus do que a si. Você pode nessa manhã dizer assim: eu amo mais a Deus do que a mim? Você ama mais a Deus? Você ama mais essa palavra? Você guarda mais essa palavra? O que tem de fato alimentado a sua esperança? O texto nos diz, como o próprio apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 4. O Deus deste século cegou o entendimento de muitos para que não vejam a glória de Deus. Essas são as ações do diabo, porque ele é acusador, ele é enganador. A igreja então, com estes três personagens, como aqui descritas, a própria noiva do Senhor, a mulher, o dragão e também o próprio Cristo Jesus, mostra esse texto que ele tenta destruir as ações da igreja. Ele peleja contra Cristo, ele peleja contra os anjos, ele peleja contra a igreja de Cristo Jesus. Mas em terceiro lugar, eu quero pensar com você nessa manhã, à luz deste texto, que Deus cuida de nós no deserto. Veja comigo, queridos, que a palavra do Senhor, ela nos diz no verso de número 5. Ela deu à luz a um filho, homem, que há de governar todas as nações com um cetro de ferro, e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono, e a mulher, que é a igreja, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante os 1260 dias. É interessante que quando nós lemos Apocalipse capítulo de número 10, vimos no capítulo de número 11, que os filhos de Deus têm um selo na testa, o que nos guarda diante dos desertos da vida, essa certeza que temos da salvação em Cristo Jesus. Esse selo, que é a marca daqueles que um dia foram marcados pelo sangue de Jesus, mesmo nos desertos da vida, nós somos guardados. E o texto vai nos dizer, e é uma garantia para cada um de nós, queridos, que o Senhor ali sustenta essa mulher que é a igreja de Cristo Jesus. A igreja de Cristo Jesus, em meio ao deserto, ela tem a provisão, ela tem o alimento, ela tem o sustento. Eu não sei quanto tempo ainda vai durar até a volta de Cristo Jesus, mas uma segurança eu e você podemos ter nessa manhã. Durante o deserto da vida, o Senhor está com a sua forte mão sustentando a sua noiva, que é a igreja de Cristo Jesus. Pode confiar, meu irmão, pode confiar, porque a igreja em meio ao deserto, ela é sustentada. O Senhor vai prover para a igreja. O texto vai nos dizer que ele então lança essa antiga serpente na terra. E há uma visão aqui, no verso de número 9, que foi expulso o dragão e a antiga serpente, que se chama diabo, o sedutor a todo mundo, e ele foi atirado para a terra, com os seus anjos. A ideia de que, com o tempo, no decorrer dos anos, a perseguição vai aumentar mais ainda. Veja o verso de número 13. Quando o dragão viu que tinha atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho do homem.
Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. A perseguição se intensifica, porque a serpente lança da boca da águia como um rio atrás da mulher, ou seja, com os anos, no decorrer dos anos, nós temos tido essa impressão mesmo, que a perseguição ela está aumentando, sendo mais acirrada. Nós vemos o mundo muçulmano, nós vemos as perseguições que têm surgido na Ásia, no Oriente Médio, contra a igreja de Cristo Jesus, as leis que estão sendo tramitadas lá no Senado, toda a questão que estamos vendo sobre os bebês ainda no ventre, tudo isso, queridos, é para ir contra a igreja de Cristo Jesus. A perseguição está aumentando a cada dia. A cada dia nós vemos que se nós não firmarmos os nossos valores dentro da nossa casa, dentro das nossas famílias, daqui a uns dias os filhos, os netos, vão chegar dizendo lá para você que o professor da escola lhes disse que não tem nada a ver você cometer um aborto em um feto de 4 meses, de 5 meses, em um bebê, em formação no ventre da sua mãe. E nós temos como igreja do Senhor, nós temos que realmente lutar, marchar contra isto que a gente acha que não, mas é um pano de fundo. Por detrás existe uma grande perseguição contra a igreja de Cristo Jesus, nossos valores, nossos princípios. Porque quando um bebê ele é gestado e ele dá a luz àquele bebê, aquela mamãe dá aquela luz ao bebê, aquele filho nasce, se a mamãe não tiver condições de cuidar daquele bebê, que esse bebê seja adotado. E nós temos que defender essa causa. O texto vai dizendo que essa perseguição, ela está aumentando. E aí há uma promessa, o verso número 16 diz que a terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca, engoliu o rio que o dragão tinha lançado sobre a sua boca. E aí a perseguição intensifica, verso 17, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar uma guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardaram os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Meus irmãos, nós que estamos aqui nessa terra, temos que ter a convicção que a perseguição contra a igreja de Cristo Jesus já se iniciou há muito tempo. Mas nós temos uma arma que o texto vai nos mostrar que nós podemos vencer a perseguição. E aqui, nestes 3 personagens que estamos vendo, a mulher, a igreja, o dragão, a antiga serpente, que é o próprio diabo, o recém-nascido, que é o próprio Jesus, a igreja que corre para as asas do Senhor e deita no seu colo, e ali ela fica protegida. Como nós podemos vencer? Em primeiro lugar, eu quero pensar com você que temos a nosso favor a proteção de Deus. Em meio aos desertos, nós temos a proteção de Deus. A igreja do Senhor está sendo protegida, sustentada. Desertos que você enfrenta, metaforicamente aqui, desemprego, enfermidades, o marido contra a própria esposa, o filho que saiu de casa, a falta de recursos, a luta dentro da família, as brigas, as dificuldades econômicas que estamos vivenciando nos dias atuais, desertos. Há uma promessa de Deus para a minha vida: eu sou protegido pelo Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. O Senhor tem essa proteção e Ele promete isso daqui. Fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, verso de número 6. Guarde isso no seu coração, querido. Assim como Elias, nos 1260 dias, quando Elias vence Acabe, uma perseguição acirrada por causa de Jezabel contra o próprio profeta, ele caminha pelo deserto,
ele vai para uma caverna. E é muito interessante o sustento de Deus na vida de Elias, né? Porque o próprio Deus levou água e levou um pão quentinho para Elias dentro daquela caverna. O Senhor está te dizendo nessa manhã que você pode fugir para o colo dEle, você pode estar nos braços dEle, você pode voar com Ele nas suas asas, porque assim como a galinha, ela junta os seus pintinhos, o Senhor Jesus um dia quis nos juntar, mas Jerusalém muitas vezes não quer o colo de Deus, Jerusalém muitas vezes rejeita o amor de Deus. Você já lidou com uma pessoa que você tenta amar, mas aquela pessoa não aceita o amor? Muitas pessoas nos nossos dias têm agido assim. O Senhor quer mostrar o seu amor. Nessa manhã, querido, receba não só a proteção, mas receba o amor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em segundo lugar, temos também uma intervenção de Deus através dos seus anjos. Veja comigo o verso de número 7. Então estourou a guerra no céu. Miguel aqui, um anjo, e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram. Mas, verso de número 8, vamos ler todos juntos. Mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. Temos a intervenção dos anjos. Os anjos prevalecem, são vitoriosos. É Deus cuidando da sua noiva. E é interessante que isso só pode ser por causa dos anjos. Eu me lembro que em 2011, eu estava indo da estrada 259, indo para o aniversário da minha mãe, em Governador Valadares. Estávamos levando uma sobremesa para o aniversário dela, iríamos almoçar juntos. A chuva tinha acabado de passar naquela estrada e havia muita aquaplanagem. E eu indo com a minha família, de repente, numa curva, havia muita água, e eu rodei com um carro, e dei 2 voltas no asfalto, e o carro morreu. Os meninos estavam dormindo, Davi e Larissa, de repente acordaram assustados, e eu parei literalmente no meio da pista, e vinha uma carreta, com tudo, e ela começou a buzinar, e eu tentava ligar o carro, não consegui. Você sabe aquela cena de filme, de milésimos de segundos, que você tenta ligar o carro, não consegue, até que Senhor me ajuda. Eu liguei o carro, ali Deus ouviu a oração, e foi o tempo de ligar o carro, engatar a primeira e sair, e a carreta passou. E é por isso que eu estou vivo aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Há livramentos que você nem imagina, meu irmão, mas que aconteceram hoje, na sua história de vida, estão acontecendo em todo momento da sua história, para que você estivesse aqui. Deus está cuidando da sua igreja através dos seus anjos, é isso que promete o capítulo de número 12. Mas em terceiro e último lugar, temos uma ação intercessora de Cristo Jesus em nossas vidas. Veja o verso de número 5. Ela deu à luz a um filho, que há de governar todas as nações com o cetro, e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Quando você lê Romanos, você vê o apóstolo Paulo falando que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Existe uma intervenção dos anjos, mas existe uma ação também de intercessão do próprio Jesus para mim e para você. Ele está num trono, ele está cuidando da sua igreja,
E como que eu posso vencer essas batalhas? O verso de número 11 vai nos dizer algo muito especial. O texto diz que eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. Meu irmão, se você quer vencer qualquer batalha, o texto está nos dizendo aqui o remédio, a maneira como você pode vencer. Clame pelo sangue de Jesus na sua vida. Há poder no sangue de Jesus, e eles venceram por causa desse sangue. Clame, porque a morte de Jesus na cruz é o que nos dá vitória sobre as tentações, nos dá vitória sobre as perseguições. Mas interessante, eles também venceram por causa do testemunho, por causa da palavra. O texto diz que por causa da palavra do testemunho que deram, e que mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Há uma garantia para mim e para você: quanto mais nos enchemos da palavra, quanto mais temos o revestimento do sangue, é que sairemos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou primeiro. Veja comigo o verso de número 12. Há uma promessa para mim e para você: por isto alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam, aí da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Verso de número 17 e 18, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com os restantes da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. É o sangue de Jesus e o testemunho da palavra que nos põe de pé para vencer o dragão, que agora está de pé contra a igreja do Senhor. Se coloque de pé, a igreja do Senhor, nós vamos orar ao nosso Deus. O sangue de Jesus desfez todas as ações do maligno, mas nós estamos de pé. E é isso que vamos cantar agora, é isso que vamos declarar nesse momento. Estamos de pé, porque nada pode vencer a igreja de Cristo Jesus aqui na terra. Nada pode vencer, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o Senhor. Então declare e louve ao Senhor. Mas antes eu quero orar por você. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, nesta manhã, obrigado porque o dragão e a serpente, o acusador, o enganador, aquele que estava no Éden, desde os tempos eternos, no céu, se rebelando contra o Senhor, é um anjo caído, porque ele foi lançado à terra, e ele intenta contra a igreja do Senhor Jesus. Há muitas igrejas que desfalecem, há muitos que ao longo do caminho esmorecem, mas nós estamos de pé, porque somos a igreja de Cristo Jesus o Senhor. E nada e ninguém pode impedir aquilo que o Senhor vai fazer através da tua noiva. Os anos irão se passar, de tempos em tempos, e meio tempo, 1260 dias, uma metáfora do deserto que enfrentamos na terra. Mas nada vai vencer a igreja de Cristo Jesus o Senhor. E se você nesta manhã, talvez meu amado, minha amada, ao longo dos seus dias você se veja tão desanimado, talvez frustrado, decepcionado com pessoas, o Senhor Jesus nessa manhã te trouxe aqui para te dizer que o sangue de Jesus vai te dar a vitória sobre toda a decepção.
O testemunho, guardar a palavra, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É essa palavra, esse testemunho, que vai te manter de pé. Por isso declare a sua vitória, porque estamos de pé, e nada vai vencer a igreja de Cristo Jesus.